Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a essa nossa aula inaugural, posso dizer assim, tá? Porque, na verdade, eu vou te apresentar o novo projeto do Dani aqui no YouTube, isso mesmo, ou YouTube, como o pessoal fala, no YouTube, tá? Que é justamente o projeto, né, pessoal, Interpretação 360 graus e tal, aquela viagem toda, porque a gente vai desossar todas as partes da interpretação textual. Então, vou trabalhar com você todos os conceitos, desde os mais básicos relacionados a texto, textualidade, texto literário, não literário, enfim, para que você que está estudando língua portuguesa, indiferente do nível, tá? Diferente do nível, você já vai ver agora de cara que isso aqui vai servir para todo mundo, porque quando a gente fala em texto, pessoal, a gente está diretamente lidando com o texto, seja ele verbal, não verbal, diferentes gêneros textuais e suas diversas tipologias também. Aliás, você vai aprender a diferença de gênero textual, tipologia textual. Então, se você é vestibulando, se você é concurseiro, se você é estudante, estudante do nível fundamental, do nível médio, do nível acadêmico, a gente vai começar das coisas bem mais básicas até coisas mais avançadas aí para você, tá bom? Então, vem com o Prof. Dani. Tem um detalhe, como é que vai funcionar esse projeto, tá? Seguinte, eu vou trazer todo o conteúdo para você semanalmente aqui no YouTube, tá? A priori, as aulas serão sextas-feiras, isso, produção? Sextas-feiras, tá? Ali em torno das 17 horas, eu vou deixar aqui para você. Essa aula vai ficar durante uma semana no meu canal aqui no YouTube. Free, totalmente free, de graça. Então, se você tiver, né, uma certa organização, você vai poder assistir todas as aulas, tá? De grátis, tá bom? Beleza? Só que uma semana depois de postada, eu tiro, tá? E aí ela vai então somente lá, né, para a minha plataforma, onde você pode adquirir por um precinho, olha, desse tamanho, tá bom? Então, assim, Dani, mas por que tu tá fazendo isso liberando de graça pro pessoal? Porque eu quero que você estude, eu quero que você se desenvolva, digamos que é uma questão também pessoal, então eu quero ajudar, tá? E se você quiser fazer parte aí do grupo, né, tá, de estudos ali, de língua portuguesa do Prof. Dani, aí você adquire, né, a Interpretação 360, que eu vou deixar sempre o link na descrição do vídeo, aí ali você pode não só, né, assistir a aula que vai estar ali gravada para você, todas as aulas, ou todo o material em PDF. Aliás, gente, são vários módulos. Aliás, eu quero começar justamente te apresentando esse projeto. Então, vamos lá, olha só. Está aqui ele, deixa eu colocar aqui para você. Muito bem, vou tentar falar de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, só para que vocês entendam o que a gente vai trabalhar aqui. Então, claro que não vai ser só uma apresentação do curso em si, eu vou trazer já conteúdo para vocês aqui de cara, tá? E esse material também vai estar disponível para quem adquirir ao nosso curso, tá, gente? Então, né, muito bem-vindo ao nosso curso completo de interpretação e compreensão textual, tá? Desenvolvido para diferentes públicos, desde pré-adolescentes até adultos. Esse programa vai transformar sua relação com a leitura e com a interpretação de texto, tá, gente? Então, esse aqui é meu objetivo, isso aqui que eu quero, tá? Porque, porra, gente, o Brasil do tamanho que é, né? O país do tamanho de um continente. Porra, a gente ter um índice ali de leitura de menos do que 2 livros por ano, que é o que o brasileiro lê, pô, não pode isso, né? A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí, tá? Então, né, acredito que isso aqui vai te auxiliar um pouquinho a aumentar essa média, se Deus quiser, tá? Então, ao longo de 7 módulos, aliás, cada módulo tem algumas aulas, tá? Exploraremos desde os fundamentos mais básicos até técnicas avançadas de análise textual, preparando você para interpretar qualquer tipo de conteúdo com profundidade e senso crítico, tá? Não para ficar aquela coisa, né, gente, senso comum, ficar raso, não. Você tem que ter argumento, você tem que ter, né, fundamento, sustentação nas suas teses. Não adianta simplesmente jogar uma tese ali no ar e não conseguir sustentá-la, né? Para isso você precisa também da leitura, né? Produzir um texto vai caminhar
pode ter certeza disso. A produção textual bem feita, bem realizada, ela caminha diretamente com uma boa, né, leitura, tá? Com leitura de conteúdo, leitura crítica, leitura ativa, enfim, tudo isso nós falaremos, tá? Bom, então, qual é o público-alvo do curso aqui, Dani? Na verdade, todo mundo, né? Desde pré-adolescentes, meus queridos alunos, por exemplo, das escolas onde o prof. trabalho, né? Então, estudantes desde 11 anos que desejam né, desenvolver habilidades fundamentais acerca da leitura, adolescentes, tá? Pessoal que está no ensino médio, que vai fazer daqui a pouco uma prova de vestibular, de Enem, e até pessoas adultas, né, que queiram aí melhorar, né, o seu desenvolvimento em termos de compreensão textual e, consequentemente, depois, produção textual também, beleza? Bom, como é que o curso está estruturado aqui, só para que você tenha ideia do tanto de conteúdo que a gente vai ter. Módulo 1, a gente vai começar, obviamente, pelos fundamentos da leitura, tá? Trabalhar ali com o desenvolvimento de habilidades básicas, de decodificação, fluência, etc. De novo, vamos falar de alguns gêneros textuais, de algumas diferenciações, né? O que é um texto literário, um texto não literário, tudo isso a gente vai trabalhar no módulo 1, tá, gente? Módulo 2, compreensão textual básica. Então, a gente vai trabalhar com as identificações ali de ideias principais e secundárias. Como é que eu vejo a ideia central, a ideia principal do texto? Quanta questão de vestibular ou de concurso público você já fez que começava justamente dessa maneira, né? Então, né, qual é a ideia básica do texto? Ou qual é o público-alvo, né, do texto? Então, fazer essas inferências simples, conclusões simples, concluir a partir de. No módulo 3, a gente vai trabalhar com, aí, de fato, né, gente, com a parte de gêneros textuais. Então, a gente vai trabalhar com vários gêneros textuais, reconhecimento de diferentes gêneros e suas características específicas. O módulo 4, a gente vai trabalhar com a chamada leitura crítica. Então, vamos trabalhar com análise de intenções, contextos, subjetividades nos textos, tá? Depois, módulo 5, interpretação de textos literários. Vamos trabalhar muito aí com vários autores. Detalhe, tá? Cada módulo tem a aula, depois da aula tem os exercícios, depois dos exercícios tem questões também, tá? Eu estou dizendo, isso aqui não é brincadeira, não, tá? Então, tu vai ter um compromisso aí, toda sexta-feira te organiza. Toda sexta-feira, em torno das 17 horas, a priori eu vou fazer vídeos gravados, tá, gente? Mas pode ser que eu apareça ao vivo aí também. Então, fica ligado, deixa o sininho apertado, né? Aperta o sininho, tá? Para receber as notificações. Sempre que o prof aparecer aqui no ao vivo, tu recebe uma notificação ali, tá? E te inscreve no canal também, tá? Módulo 6, interpretação de textos visuais, até porque a gente sabe que um texto ele pode ser um texto verbal e texto não verbal, ou um texto misto, tá, gente? E, né, módulo 7, aplicações práticas de tudo isso, uso das habilidades interpretativas, aqui, ó, na produção de texto. Então, na verdade, eu vou te levar da parte de interpretação textual, da compreensão de um texto, e a partir disso também eu vou te levar depois para a parte de produção de textos, como que a gente vai produzir alguns textos, principalmente o texto dissertativo argumentativo, tá? Eu confesso a vocês que eu sempre tive, assim, um grande, não vou dizer que seja um grande sonho, mas uma grande vontade. Eu queria ter um clube de leitura, na verdade, do YouTube. Eu queria ter, gente, sabe, aquela coisa assim, ó, ter várias pessoas que a gente combina, né, numa semana, a gente vai ler uma parte de uma determinada obra, uma obra clássica ou não, e aí eu venho aqui e aí discuto um pouquinho, e trago ideias, e a gente tem um grupo, enfim, né, eu tinha muita vontade de fazer isso. Mas isso é uma coisa que, né, eu acabei perdendo aí, porque, não sei, nunca vi interesse muito nas pessoas. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da interpretação, porque daqui a pouco, as pessoas daqui a pouco não têm esse desejo, essa vontade, porque elas não leem, né? Não leem muito, ou não têm o desejo de ler. E por que será que elas não têm o desejo de ler, a vontade de ler? De repente, um dos motivos é porque elas leem e não compreendem aquilo que elas estão lendo. Então, obviamente que aí tu vai ficar uma pessoa frustrada, vai ser um leitor frustrado, vai acabar não lendo, né? Então, né, eu digo, né, então vamos começar a transformar, vai que depois disso tudo aqui eu consiga criar o meu clube de leitura, né? Mas, enfim, então vamos lá, tá bom? Então, gente, olha só, tá? Vamos começar, evidente, pelo começo, tá?
Não te preocupa que a gente não vai ficar só aqui nos slides, depois eu vou para uma outra partezinha ali com vocês, tá? Então, módulo 1, fundamentos da leitura. Então, a gente vai começar, obviamente, com a base de tudo, tá? A gente vai começar aqui, então, com a parte de reconhecimento de algumas estruturas textuais, tá? Então, identificação, né, de tipos e estruturas textuais diferentes e suas funções. Como assim, Dani? Vamos lá, gente. Um texto dissertativo tem uma finalidade totalmente diferente de um texto narrativo. Um texto narrativo, por exemplo, ele tem personagem, ele tem enredo, ele tem narrador, ele tem tempo e ele tem espaço. Um texto dissertativo, argumentativo, ele tem uma outra finalidade. Um texto dissertativo, eu trouxe o argumentativo como exemplo, poderia ser expositivo, né? O texto dissertativo, ele tem normalmente como finalidade o quê? Eu vou pegar uma temática, para aquele tema eu vou estabelecer uma tese, e eu vou sustentar essa tese a partir de argumentos plausíveis, não contraditórios, que não feriam direitos humanos, etc., né? Então, são finalidades, são intencionalidades bem distintas, bem diferentes. Por isso que é importante que a gente saiba reconhecer suas organizações, né? A organização de cada um dos textos, né? Vamos trabalhar bastante com vocabulário e contexto, né? Então, desenvolvimento de estratégias para inferir significados pelo contexto. Dani, o que é o tal do inferir, que eu já vi várias vezes aí em questões de prova e tal? O que é o tal do inferir, Dani? Inferir, gente, é concluir a partir de. Então, é o que eu consigo concluir a partir da leitura, né, de uma determinada parte do texto, ou do texto na íntegra, por que não? A inferência, ela se faz, muitas vezes, de coisas que não estão escritas, tá? Então, aliás, quase sempre a inferência ela é feita a partir de coisas que não estão escritas, porque, de novo, inferir é concluir a partir dele. Então, não precisa estar necessariamente escrito no meu texto, tá? Pode estar subentendido. Quando eu digo assim, ó, vamos pegar dois irmãos, Diego e Dani são irmãos, tá? Diego é o mais velho. Quando eu falo Diego é mais velho, já fica subentendido, eu já consigo inferir que Dani é o quê? Mais novo. Se eles são irmãos e Diego é o mais velho, Dani é o mais novo, eu não preciso necessariamente falar isso. Por quê? Porque eu tenho uma outra informação no texto que já me traz essa informação, né, a partir de sua inferência. Então, inferir é isso, é concluir a partir de. Isso aí cai muito também, tá? Em prova, em concurso, etc. E vamos também diferenciar ainda no módulo 1, tá, gente, a leitura ativa da leitura passiva. E aí vamos ver, obviamente, técnicas para engajamento ativo com o texto, né? Métodos como o SQ3R, SQ3, tá? O SQ3R, que depois eu vou falar para vocês, não vou dar spoiler agora, tá? Anotações de Cornell também, que vão nos ajudar para melhorar a retenção do texto. Dani, eu nunca ouvi falar em método SQ3R, em anotações de Cornell. Beleza, então tu tá no lugar certo, tá bom? Então, olha só, na sequência, tá, gente? Para não deixar esse vídeo aqui um vídeo muito longo, tá? Até porque, de novo, eu quero que você fique aqui e que você comece a gostar de ler texto, né? Até porque a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Não te preocupa que eu não vou ficar falando aqui, método, esse aqui é 3R, não vou te ensinar a aplicar isso aqui, ou, né, as anotações de Cornell, e não vou, né, te ensinar, aí o cara só fala que existe e não te ensina nada. Não, a gente vai ver tudo na prática, tá? Então, a gente vai ter um pouquinho de teoria, exercício, um pouquinho de teoria, exercício, um pouquinho de teoria, questões, tá? Então, isso aqui vai ser na prática, tá? De novo, Dani, eu não estou entendendo por que tu está entregando isso aqui de mão beijada e, de novo, né, vai ficar frio aqui para a pessoa que se organizar, toda sexta-feira vai aparecer aqui para gente. De novo, né, deixa para mim, é uma coisa minha, eu quero, tomara que eu consiga mudar um pouquinho, né, essa estatística tão, tão ruim, né, essa estatística tão negativa que a gente tem de ser um país de poucos leitores, tá? Se eu conseguir mudar, sei lá, a cabeça ou a visão de uma pessoa, duas pessoas, três, eu já estou muito feliz, tá? Então, a única coisa que eu vou te pedir é compartilha essa ideia, compartilha com teu amigo, com teu pai, com teu irmão, com teu avô,
teu irmão mais novo, com a tua irmã, com o vizinho, com a vizinha e tal, enfim, pessoas que daqui a pouco têm um certo ranço com a leitura, mas que, de repente, podem começar a olhar isso de uma maneira um pouquinho diferente, desculpa, e ver, aí sim, a diferença que isso vai fazer na vida delas, porque, com certeza, né, eu nunca esqueço, tinha uma propaganda, acho que, não me lembro se era nos anos 90, anos 2000 ali, né, que tinha o Quem Lê Viaja, né, e é bem isso, pessoal, quem lê viaja, né, tá, e ler é muito bom, e é uma coisa que ninguém pode tirar de ti, né, então, assim, vamos ler um pouquinho mais, vamos aprender a interpretar melhor, vamos usar isso, porque não nas nossas provas, nos nossos vestibulares, no nosso desenvolvimento pessoal, até porque, vamos lá, né, de novo, a interpretação de texto, ela está em tudo, desde, desde a interpretação de uma mensagem de WhatsApp, até a interpretação de um contrato, né? Você sabe muito bem que se o seu marido ou a sua esposa, enfim, seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, manda uma mensagem e você não a compreende muito bem, isso aí pode dar problema. Você sabe que dá, né? Da mesma forma que se você não consegue escrever e produzir um texto adequadamente, um texto que daqui a pouco, se você produz um texto ambíguo, que gera mais de um sentido, também é um problema para você. Por isso que a interpretação textual, ela é importantíssima, porque ela está diretamente no nosso dia a dia. Da mesma forma que quando eu pego um contrato e às vezes eu não leio as letrinhas miúdas lá, que tem informações preciosíssimas, daqui a pouco eu acabo pagando 3 vezes o valor de uma coisa que eu pensei pagar uma vez só. Pois então. Então, a interpretação de texto se mostra muito eficaz em vários âmbitos da nossa vida. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Na sequência, eu já vou trazer a primeira aula para vocês do módulo 1, para a gente começar a falar de fundamentos da leitura, tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, de novo, não custa nada, só compartilha com alguém que você queira que leia um pouco mais, ou que leia um pouco melhor, ou que passe a interpretar melhor os textos na sua vida e que depois, consequentemente, possa produzir textos melhores também, tá bom? Muito obrigado. Hashtag coração. Te vejo na próxima aula.